A graça e a paz do Senhor a todos. Amados, vamos iniciar nesta hora o estudo a respeito de missiologia ou missões, a ação da igreja. E antes de ir para a aula, vamos fazer uma oração, por favor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse momento que o Senhor nos permite, nos outorga, para a gente estudar a Tua palavra, Senhor. Pedimos por cada pessoa que estará ouvindo esta aula, por cada homem, cada mulher, que o Senhor, que o Seu Espírito Santo nos ensine através da Tua palavra. Nós reconhecemos que somos canais do Senhor e que sem a sua presença, sem o seu favor, nós não podemos fazer nada. Mas nós nos dispomos para que o Senhor ministre aos nossos corações, a fim de que possamos cumprir a tarefa mais gloriosa, a ação mais relevante e importante da igreja, fazer a obra missionária. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, falar sobre missões. Queremos ver, a título de introdução, alguns termos e os seus significados. Por exemplo, missões é a área do serviço da igreja. É a mais importante. É o ponto de partida de todo o evangelho. O que é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Cumprir o chamado de Deus. Tem a ver com tudo na vida da igreja. A obra de missões tem a ver com tudo que a igreja faz. Quem é o missionário? Para falar se é uma obra missionária, tem que ter uma pessoa que executa essa tarefa. O papel dado por Deus. Podemos chamar a esta pessoa ou estas pessoas que vão executar essa tarefa que estamos vendo que é a mais relevante, a mais importante. Este chamaremos de missionário, é chamado o missionário ou os missionários, as missionárias. Quem é esta pessoa? É aquele que leva e executa e cumpre uma missão dada por Deus. É uma missão clara, específica. Queremos dizer também que esta pessoa, este missionário ou esta missionária, não é um profissional. Provavelmente e certamente é considerado assim no meio cristão, no meio evangélico. São os profissionais da fé, os que vão levar o cumprir a missão, melhor dito, os missionários. Vamos orar pelos missionários. Você já deve ter escutado essas expressões, essas conversas no meio da igreja. Mas quem são realmente estas pessoas que executam uma tarefa específica dada por Deus? Fazer missões é uma ordem. Quando a palavra de Deus diz: ide, portanto, por todo o mundo e pregai, levem a mensagem de salvação. Esta é uma ordem direta do dono da seara, do rei, do Senhor da igreja. Então a igreja cumpre uma ordem direta dada pelo dono da igreja, que é Jesus Cristo, que é o Deus triuno. Ele cumpriu um propósito, falando um pouquinho acerca da Mission Day. É um termo teológico. O que é Mission Day? Estamos vendo alguns termos para a compreensão do que é missões. Mission Day é um termo teológico que significa Deus, ou a missão de Deus, ou o envio de Deus. Amém? Então,
Estávamos falando sobre a obra missionária. É uma responsabilidade de cada cristão. Nós estávamos dizendo agora há pouco que no meio cristão nós temos a igreja, a grande maioria das pessoas tem a ideia de que fazer missões ou cumprir com a obra missionária é uma tarefa e um papel de alguns chamados assim os missionários, os profissionais, os chamados por Deus. Mas na verdade, será que isto é algo certo? É algo real, verdadeiro? Porque quem são os chamados para fazer a obra de missões? Os chamados para fazer a obra de missões são todos aqueles que nasceram de novo. É todo aquele que foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo Jesus no Calvário. Então, a todos aqueles que foram salvos, o Senhor disse, portanto, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Você tem essa missão, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho, dê essa notícia. Depois nós estaremos falando a respeito deste chamado específico. Mas então, um termo usado também no meio cristão, é um termo teológico que é missio Dei. Esse termo que está ali, termo teológico que significa a missão de Deus. Isto é muito importante conhecer. É muito importante entender, porque a missão, a obra missionária não é uma ação que inicia no homem. Não é. Nós estaremos vendo também nas próximas aulas a respeito disto. Significa a missão de Deus. Deus é o dono dessa missão. Deus é o executor. Deus é o gerador de uma obra de salvação. A missão de Deus. Nós estaremos vendo mais profundamente esse termo, essa situação. Missão é de Deus. A tríplice missão, nós estaremos vendo isso. Missão de Deus é cumprir a salvação, reinar. Ele é rei eterno, ele é rei justo, ele é rei dos reis. E ele cumpre essa missão. A missão tríplice, isso vamos ver depois, mas eu quero só dar uma pincelada nesta hora. Missão de Deus, missão do Verbo que se fez carne, do Filho de Deus, e a missão da igreja. Isso estaremos aprofundando mais na frente, talvez em uma próxima aula. Então, o envio é de Deus. Não são homens que enviam para a obra missionária. Entenda-se bem que os líderes na igreja, os pastores, os que estão em liderança, os que foram chamados para administrar, para pastorear o rebanho, eles precisam compreender e estar ligados ao dono da igreja, que é o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São eles, ou é ele, o Deus triuno, o Deus que tem uma paixão por salvação. Tudo o que Deus faz é com projeto, com o alvo de salvar a humanidade. Vamos ver daqui a pouco alguns textos. Então, para entendermos bem esse assunto um pouquinho mais, vamos ver algumas definições da missão. Aí mesmo. Este, por exemplo, é um caso teológico, não é eclesiológico. Missão não é um caso de administração ou de cunho administrativo eclesiológico. É algo teológico. Por exemplo, em Marcos 24:14, para entendermos, veamos estes assuntos. Marcos 24:14 fala assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É um princípio de Deus. Deus é o Senhor da salvação. Deus é o Senhor da missão. A missão não é primordialmente uma atividade da igreja.
Apesar que a igreja está envolvida e deve estar envolvida na missão, qual é a missão? Levar o evangelho de salvação. Alcançar todas as nações, como vimos esse texto em Marcos 24:14. Leo novamente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas, não disse de todas as pessoas. Interessante esse texto. De todas as nações. Em todas as nações, em todas as etnias, em todas as línguas, haverá um grupo de testemunhos, sejam eles poucos ou muitos, não importa, isso é contabilização de Deus. É Deus que é o agente, é Deus que faz a obra de salvação, e Ele decidiu incluir a igreja. Então a missão é o agir de Deus em favor de todos os homens da terra, de todas as famílias da terra. A igreja é vista como um instrumento para essa missão. Participar da missão, estamos vendo isto para compreender o assunto que é algo teológico, não é algo eclesiológico. O assunto é participação da missão, participar da missão é participar do movimento de amor de Deus. Quem é que pode fazer a obra missionária? Aquele que conhece a Deus, aquele que ama a Deus. Ele vai entender que o maior desejo do coração de Deus é alcançar, salvar a todas as pessoas. Fazer a obra missionária só é possível para uma pessoa que nasceu de novo. Ele faz a obra missionária com toda, no sentido da palavra. Ele cumpre a obra de missão, a missão da igreja. Fazer a obra missionária, então, não é possível para aquele que não conhece o amor de Deus. Porque tem que ter este amor, este poder, ser nascido de novo. A obra missionária se faz por pessoas que nasceram de novo, que têm uma vida nova em Cristo Jesus, que compreenderam que há um decreto dado por Deus para toda a humanidade. Isso veremos daqui a pouco esses textos. Já vamos dar uma pincelada antes, estava mais na frente, mas diz Gênesis 3,15. Vou ler aqui. Gênesis 3,15. Está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma definição de missão. O que é missão? É o plano de Deus. O plano de Deus é salvar. Deus profetizou, Deus falou desde o início, porque Ele ama ao mundo. Deus veio para a salvação da humanidade e Ele estabeleceu esse princípio. Então a missão deve ser clara na igreja. A igreja, eu costumo falar, é o agente legítimo, o agente autorizado pelo dono da missão. Deus incluiu a igreja. Deus estabeleceu a sua igreja para que essa missão de salvação possa ser executada. Definições gerais. Ainda. Missão é o princípio, o meio e o fim de todo o evangelho. Isso não está aí na apostila, mas estamos vendo definições gerais, como estava o título anterior. Pode voltar, por gentileza. Definições gerais. Vamos ver aqui algumas definições. Não está aí, mas presta atenção, por favor. Missão é o princípio, é o meio e é o fim de toda a realidade da igreja, do evangelho. Missão é o envio de missionários. Explicando, recapitulando o que falamos, missionários não são só alguns poucos dentro da igreja que foram especificamente chamados. Claro que há ministérios, isso vamos ver na frente. Há pessoas chamadas com um ministério, uma tarefa, uma função específica.
O Senhor disse para a edificação da igreja. Esse é um assunto para frente sobre os chamados específicos, a vocação missionária. Mas aqui estamos falando da definição da missão, a obra que o dono da igreja, o rei das nações, o Senhor Criador e Salvador, a essência dele é salvação, amor. E ele amou, como vimos em Gênesis, que profetizou do início. Em Gênesis nós acabamos de ver: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente, o Deus descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus iria salvar. Ok? Vamos continuar com as definições aí. Então, missão são atividades realizadas pelos missionários. Entenda-se bem, missionários são todos os nascidos de novo. Tem uma missão. Enquanto, isso vamos ver também, enquanto você vive, aonde você vai, a quem você puder, aonde você estiver, da forma correta, há uma necessidade gritante, há uma necessidade vital, enorme, de cada missionário, ou seja, de cada homem e cada mulher que nasceu de novo, que tem a salvação em Cristo, que conhece o amor de Deus, que foi selado e cheio do Espírito Santo, de conhecer que aonde ele for, ele precisa estar transbordando. Lembra da palavra de Jesus para a samaritana? Se você beber desta água, você se fará dentro de ti uma fonte que jorra, que salta, que transborda para a vida eterna, não somente para ti e para a tua casa, mas todo aquele que se expor a você, que você tiver contato com ele. Esse é o projeto de Deus. Atividades realizadas pelos missionários. Missão é essa atividade. Aonde você estiver, você estará compartilhando essa salvação. Missão também é a área geográfica onde os missionários trabalham. Aonde você está? Pastor, eu sou um universitário, eu não tenho muito tempo para fazer missões. Mentira! Desculpe me falar assim, é mentira. Pensa o diabo, ele é mentiroso. Ele tem tentado e lamentavelmente está conseguindo em muita forma, mas esses dias já estão contados, eu creio. Porque antes da volta do rei, a maior colheita da história vai acontecer. Deus é o rei que não perde. Deus não perde em batalha. Eu escutei algo que me marcou, estamos fazendo, mudou minha história, mudou a minha vida. Estamos vivendo por uma área, situações bem difíceis, nunca antes passei por dificuldades parecidas como essas agora, mas por outro lado, a glória de Deus, a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus, o crescimento, a colheita, a maturidade, coisas que Deus falou para nós há muito tempo, estão acontecendo agora, nessa hora de dificuldade. Então, a propagação do Evangelho. O que é uma definição de missão? É a propagação do Evangelho, a propagação da fé cristã. O que é missão? Outra definição. É a propagação do Evangelho a povos não alcançados. Interessante, ontem, dando uma aula, missiologia, uma irmã, os alunos falavam sobre missões, e ela disse, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração para fazer missões, para ir e fazer a obra missionária, e Deus está trazendo pessoas dos seus países. Ela falou assim, tem muitos de outras nacionalidades que eles não se converteram, Deus os trouxe aqui, e Deus está me chamando para ir falar com eles, para levantar e fazer algo, e levar alimento, levar agasalho, porque eles estão nas ruas. Olha que coisa. Eu falei, meu Deus, que coisa impressionante. Porque povos não alcançados não esperam, bom, vou fazer um curso, vou fazer tal, estudar 2, 3, 4 anos, e depois vou estudar para ir para outro país.
algumas pessoas terão esse chamado específico, mas nós que estamos aqui em Vitória da Conquista, onde você estiver na sua cidade, há povos não alcançados. Deus é o dono da obra e Ele vai trazer, Ele vai criar as circunstâncias para que você e eu, que temos esse entendimento, e eu clamo ao Senhor que esta aula possa acordar, dar uma girada de uma chave no nosso coração, para que possamos alcançar os povos não alcançados. Deus vai, Deus vai agir, Deus vai criar circunstâncias. Se você e eu não podemos ter excusa para cumprir a missão. Então, vamos nos dispor. O que é missão? Expansão do reino de Deus. Outra definição é a conversão dos povos pagãos. Finalmente, para passar a missão, a definição específica de missão, é a plantação de novas igrejas. Missão é plantação de novas obras. Ouvi um pastor muito querido, ele falou, eu vou falar o nome dele não, mas ele disse, eu quero abrir mais obras. Ele falou isso. Eu não quero fechar, não é problema, dinheiro não pode ser problema para crescer, para abrir novas igrejas. Eu falei assim, tomo posse dessa palavra, porque na verdade Deus é o Senhor da obra missionária. Deus é o Senhor da obra, e Ele é o Deus que abre portas e ninguém fecha. Então, definição específica de missão é tudo que a igreja faz. Tudo que a igreja faz a serviço do reino de Deus. É o início, o meio e o fim. Todas as atividades da igreja, sejam dentro do templo, ou seja, fora. Aliás, missionário é aquele que trabalha fora, que visa o trabalho fora da estrutura física da igreja. Porque nós todos sabemos, igreja não é templo. Igreja está aqui para consolidação, para treinamento, para discipulado, para adoração, comunhão, mas agora uma nova realidade. Deus está no comando das coisas. O Rei da Glória, o Senhor da missão, Ele está numa crise. Eu acredito com isso. Na aula de ontem eu falei, irmãos, isso foi uma ministração. Os alunos deram uma aula prática de missões e foi uma coisa sobrenatural. Céus se abriram. A irmã falou, pastor, me permite? As meninas, as alunas. Então, queridos, Deus está trabalhando, Deus está operando. Tudo o que a igreja faz, você é igreja, nós somos igreja. O que é missão, então? É um plano de Deus, como vimos em Gênesis. É a ordem de Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós não cumprimos essa missão, ide e pregai o evangelho, se porventura você ou alguém que está ouvindo pensa que não é você chamado para a obra missionária, para pregar, para anunciar, para amar, para demonstrar o amor, para anunciar que há um caminho de salvação, para anunciar que há alimento nesse mundo que morre de fome espiritual. O mundo está perdido, essa é uma realidade. Isso que a Bíblia diz. Porque Cristo Jesus veio para buscar e salvar o que se tinha perdido. Esse é um texto bíblico. Então, a obra missionária é essa. É uma ordem de Jesus. E se a igreja não faz, se a igreja, como igreja local, está somente esperando que uma, duas pessoas, ou alguns dias no ano, algumas datas específicas, isso é muito sério, queridos. Uma vez no ano, um mês do ano. Você sabe o que estou falando. Algumas congregações, igrejas locais, escolhem um mês do ano, setembro, por exemplo, para que nesse mês, o segundo domingo ou o primeiro, é o dia missionário. Parece algo bonito, mas está muito longe de ser uma realidade, de cumprir a obra missionária. Não se fala de missões antes, ou não se faz nenhuma atividade
sobre anunciar o Evangelho, sobre compartilhar as boas novas de salvação. Bem, missão, definição de missão, é uma obra do Espírito Santo. Atos 1:8 fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Isso, pastor. É a obra do Espírito Santo. Não se faz missões sem a autoridade e o poder. Na verdade, a obra missionária, o cumprimento dessa missão, se nós falamos já que missões, ou a obra missionária é uma obra sobrenatural, é a obra de Deus, do triuno Deus, e Deus incluiu a igreja. Então estamos vendo que há essas duas etapas. A primeira etapa foi cumprida pelo dono da igreja. Jesus Cristo veio com toda a autoridade do céu, Ele é o Filho de Deus, e nessa história queremos dizer, toda guerra, toda batalha, toda guerra é selada, ou é ganha, não é ganha, melhor dito, sem derramamento de sangue. Todas as guerras foram vencidas, foram declaradas um vencedor, e essa guerra foi declarada assim, com derramamento de sangue. E não é diferente nesse reino, nessa batalha, por dizer assim. Jesus Cristo deixou, ou Ele tirou a sua coroa, não usou, não tomou como por benefício próprio, disse o texto, ser igual a Deus, ser o Filho de Deus, ser o Criador, e Ele veio para buscar e salvar a todo aquele que estava perdido, e Ele derramou seu sangue. Jesus Cristo selou, naquele momento na cruz, Ele deu aquele brado de vitória: Pai, está consumado, em tuas mãos eu encomendo o meu espírito. Esse grito de vitória. Ele venceu durante todo o seu ministério na terra o mundo, porque Ele não pecou. Foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. Venceu a tentação. Ele venceu Satanás e todo o seu exército de demônios. Ele venceu a carne, as limitações da carne. Ele venceu o último inimigo, que é a morte. Por isso Ele deu esse brado. Então, o rei declarou vitória, derramando o seu sangue. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Então nós, você e eu quero lhe falar, você faz parte do exército de Deus. Assim é chamado a igreja. Assim é chamada a igreja. O exército que vence, o exército que vem para vencer, que foi criado para vencer, para conquistar. Então a obra missionária se faz com o Espírito Santo. No primeiro início, ou na primeira etapa dessa obra, o Rei Jesus fez a obra com toda a autoridade. Ele fez sinais, prodígios e maravilhas, e Ele era o único que poderia ir à cruz e derramar seu sangue, para selar essa vitória com o seu sangue. Mas agora é a etapa da igreja. Essa é a segunda etapa desta obra missionária. É o tempo, é a tríplice missão, como nós veremos futuramente. A obra de Deus, Rei, Ele é Rei. A obra do Cordeiro, de Jesus Cristo, é pagar o preço do resgate. E Ele o fez. Ele cumpriu perfeitamente. Ele começou o ministério. Ele estabeleceu o povo, o seu reino, a sua igreja. Parte deste reino. A igreja faz parte do reino eterno do Senhor. E agora é a vez, a bola está no time da igreja, com o Espírito Santo de Deus. A igreja está fazendo e deve fazer essa obra de cumprir a missão de salvação, a missão de compartilhar o Evangelho. Então, queridos, alguns textos aqui que falam ainda.
João 15,16 fala: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos lo conceda, Ele vos dê. Mateus 28,19 fala: portanto, vão. É outro texto que afirma a obra da igreja, o chamado da igreja. Vão e façam o que? Discípulos, seguidores de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dessa era, desse século. 1 Coríntios 9,16, finalmente nessa parte, diz o apóstolo Paulo: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Se eu prego a palavra, eu não tenho que estar me aparecendo ou gloriando, pois sobre mim pesa essa obrigação. Olha que palavra. É uma obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Queridos, a obra missionária, seja você indo a um campo missionário, e não há excusa para isso, não é inicialmente não é fora do teu país, em outra cultura, como o pastor Daniel. Eu já quase não me pareço com os peruanos. Tem horas que estou nas lives com os peruanos e eu estou como que por fora. Eles falam algumas coisas que tem muitas décadas que eu já não falo, ou eu falo algumas coisas e o povo fala direto: rapaz, você está falando em português. Eu tentando voltar para o espanhol, e tem palavras que já não lembro, ou não. Bom, a cultura, já misturou a cultura hispana, peruana com brasileira. Mas não é esse o momento que todos nós temos que esperar. Pregar o Evangelho, ali na faculdade, ali na tua casa, aí no vizinho, aonde for que você estiver. Então queremos ir para a parte final, nesta aula introdutória, dizendo, queridos, não há como ficar de fora, não há excusa. E eu coloquei essas duas frases aí: missão é o assunto mais importante, mais empolgante, poderíamos dizer assim, mais fantástico, não sei se existe essa palavra, mas empolgante, que nos realiza mais. Por quê? Porque este é o projeto de Deus específico, é a ordem: vai, meu filho, prega o Evangelho, faça discípulos, se multiplique com outros, aquilo que você está aprendendo, passa para o outro. Não há excusa de dizer: mas eu não sei falar, eu não sou um teólogo, eu não estudei muito. Tem um irmão ontem falando: pastor, eu sou um novinho na fé, estou aqui no curso, pastor. E ele falou algumas coisas, ele teve a visão espiritual, falou: pastor, esse não foi uma aula, esse foi uma ministração do Espírito de Deus para nós. E ele, eu estou sentindo a glória de Deus. Gente, abriu o céu, foi um culto nessa aula. Falei: irmãos, me desculpe aqui, mas não dá para segurar. E eu comecei a falar, ministrar o irmão. Ele teve com aquela situação de Covid, ele e a esposinha, e Deus, o Espírito de Deus começou a ministrar para ele. Depois terminou a aula, ele continuamos falando. O que é isso, queridos? É a coisa, missão, não é coisa não, é o fato, é a tarefa básica, é a razão de existência da igreja. Uma igreja local que não está empolgada, que não está cuidando, que não está cumprindo esse propósito, querido, está longe de ser igreja de Jesus. Ou então está se desviando, que não tem paixão pelas vidas, pelas pessoas. Às vezes, e eu vou dar um testemunho aqui, falar, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, porque às vezes nós podemos fazer alguma coisa e não fazemos. Isso é pecado, diz a Bíblia. Podia ter ido para aquele culto lá na praça e eu não fui. Eu peço: Deus me perdoa. Envolvido com as coisas, não, mas estava estudando, estava preparando uma mensagem. Depois vai, meu irmão, vai.
não perde a oportunidade da atividade missionária da igreja, querido. Eu te falo no nome de Jesus. Porque às vezes nós, por trabalhar para o Senhor, por fazer a tarefa, esquecemos de estar com Ele, de estar onde o Senhor está, das prioridades do Senhor. Era tempo de estar lá na praça com os meninos, com as meninas. Eu fiquei, meu Deus, passou o horário. Aí o coração, a alma mentirosa fala, não, mas você estava fazendo um negócio bom, mas estava no lugar errado. Eu peço perdão, pastor Nivaldo. Ele me falou, pastor, temos um negócio na praça. Eu nem estava pensando nisso, mas me permita confessar meu pecado. Foi assim mesmo. Pastor, foi desse jeito. Ô irmão, se a gente não policiar, não se vigiar, nós estamos correndo atrás de muita coisa e fora do projeto de Deus. Fora do lugar de Deus. Porque nós temos prioridade, para encerrar, o amor pelas almas é o mais importante e a coisa mais gloriosa, mais grande na nossa vida. É o que dá mais fruto, é o cumprimento do coração de Deus, do que está latente no coração de Deus. Deus é o Deus das missões. O coração de Deus, por dizer assim, é um coração missionário. Ele é o primeiro. Ele enviou. Quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Que você e eu possamos falar assim, Senhor, tenha misericórdia. Se na nossa igreja ou na tua igreja local não há essa atividade, meu Deus, peça ao Senhor, Deus, tenha misericórdia. Ajuda os meus líderes. Eu não estou, por favor, entenda bem, eu estou fazendo um apelo para encerrar. Vamos orar ao Senhor que toda a igreja, genuinamente, igreja do Senhor Jesus Cristo, possa estar no centro do projeto de Deus. Qual é o centro? A gente pergunta, estou orando para Deus me mostrar qual é o centro, qual a vontade de Deus, querido, já está específica. Vai para todo mundo, vai para todas as famílias, prega o Evangelho, fala, semeia a semente, fala que há pão na casa do pão. A igreja é o local onde Deus tem, não dentro do templo somente, principalmente fora do estabelecimento, é ali nas casas, nas mídias, nas redes sociais agora. Vamos orar para que cada igreja, cada pastor, cada homem de Deus, anjo da igreja, possa ter esse entendimento e que Deus levante pessoas para ajudá-lo. Graças a Deus damos e quero dar testemunho, a nossa igreja, a igreja da paz, tem este entendimento, claro, e o anjo da igreja tem essa visão também, de abrir igrejas, de sair, de pregar o Evangelho, a pessoas específicas que não param toda semana, agora se cumpre 15 anos de trabalho que não para. Glória a Deus por isso, mas ainda não é suficiente, ainda há muito mais para fazer. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Não me deixe de fora. Peça ao Senhor, vamos pedir assim. Deus, não me deixa de fora do que o Senhor quer fazer para a salvação das vidas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, pedimos perdão primeiramente, Senhor. Nós não estamos somente orando por causa de esta aula, mas no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento, ouvindo tua palavra, Senhor, nós chegamos a uma conclusão, nós não estamos fazendo tudo aquilo que podíamos fazer. O Senhor nos tem dado tanto, Senhor. O Senhor tem semeado nas nossas vidas. O Senhor se doou, se deu a si mesmo. O seu sangue, o selo da vitória, Pai. O grito da vitória foi dado pelo Rei Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Está consumado, acabei a obra. O Senhor estabeleceu a sua igreja e as portas do inferno não podem jamais prevalecer contra a tua igreja, porque o Espírito do Senhor habita, Senhor, na tua igreja, foi selada. Obrigado, meu Deus, abre os olhos do nosso entendimento para compreender que há uma tarefa que é principal,
que a única tarefa, na verdade, falar, anunciar, com palavras, com atitudes, com orações, com ajudas, levantar aquele que está caído, acolher, Senhor, ao que está ferido, sarar aos feridos, assim como o rei começou. Assim mesmo, Senhor, a igreja tem que fazer, com a dependência do Teu Espírito Santo. Pai, levanta missionários, levanta, Senhor, trabalhadores para a seara. Nós te pedimos, Senhor, porque verdadeiramente os campos estão brancos, Pai, para a maior colheita de toda a história. Nós te damos graças, não nos deixes de fora, Senhor. Inclui-nos na obra que o Senhor está para fazer, nesta geração. Nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pelas igrejas que estão fazendo a obra, as igrejas locais. Nós abençoamos os pastores, as suas famílias, que o fardo seja leve, Senhor. Levanta-os, Pai. Dá-lhes uma nova porção do Teu Espírito Santo. Levanta, Senhor, ajudadores. Levanta, Senhor, homens, mulheres, para levar adiante essa obra. E que eles estejam na frente da batalha, para a glória do Teu nome, Senhor. Levanta Teu exército nesta hora. Nós assim te pedimos assim, e te damos graças, em nome de Jesus. Pode falar amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Aleluia.